what's up, guys? We're What is here up? again for another damn podcast. The E aí, first. Cara, beleza? Beleza? Tranquilo? De boa. E Sei aí, lá. segundona, né? Mais uma segunda nas nossas vidas. As segundas são boas, cara. É só mudar o nome e é como qualquer outro dia. Podia ser Nada sexta-feira fácil. se você quisesse. Sexta-feira, primeiro dia da semana. Sexta-feira. Aí Sexta-feira. depois é quinta. Já pensou se segunda fosse sexta? Segunda-feira seria bom. Seria bom. colar na Augusta de noite, segunda-feira. Não Nada sei nem impede, se né? estão abertas as coisas. Nada impede. Bom, aparentemente agora os bares podem ficar abertos até às 11, né? O que muitos bares já estão fazendo já. Bar sim, porque eu acho que o bar ele entra na parada de vender alimentos, não sei o que. Acho que eles conseguem mais rápido, né, as permissões para poder funcionar. Em comparação à balada, por exemplo, né? É bem mais de boa. Quanto Tava mais gente se vendo vacina. Fala aí. tem essa também, quando a galera se vacina. Não, eu tava falando que eu vi no Instagram um vídeo muito da hora de uma menina xingando os policiais porque estão fechando a balada clandestina lá. Really? What the fuck? Vão tomar no cu! Vão tomar no cu! Vão tomar no cu! Vai tomar conta de quem torra! Vai pra favela, caralho! Vai pegar na favela! Aí vocês assumem! Que porra! Cara, cada um vive num mundo diferente, né? Yeah, for sure. Não sei se é um que eu vi. Desculpa aí, mas é um que é tipo uma casa bem. É tipo uma mansão mesmo. Tipo, vários andares. É isso mesmo? Eu acho que é isso aí que eu ia falar, que na verdade era uma blitz. Aliás, o que eu vi, né? Era uma blitz da polícia. Aí uma socialite lá saiu falando pra polícia ir pra favela. É esse aí mesmo, Pra cara. favela, esse aí. Nossa. Esse aí. Cara, mas ela xingava com uma vontade, com uma. Era muito da hora ver ela xingando. E os Eu vi policiais, ela as Realmente foi reações? legal. no vídeo. Hã? As reações dos policiais, como que foi? Acho que eles cagavam, estavam filmando só. Mais um xingando nós aqui fazendo trampo. Né? Racharam o bico. Cracked up. You cracked up, yeah, cracked up. That's a good one. Let me take notes. E qual que vai ser o tema de hoje? Tonight we'll be talking about our jobs, basically, right? Or jobs in general. Yes, yeah. Jobs in Yeah. general, our job history, things like that. Mhm. Cool. I mean, I've done plenty of different jobs in my life, so it's going to be interesting to talk about them. All right, so I don't know. Let's start with some kind of open-ended question. Like, what is work? What is work to you guys? Boa pergunta. Trabalho, para mim, é uma forma de você sobreviver e contribuir para a sociedade. Trabalho, cara. Cara, acho que a gente pode pensar em alguns aspectos, né? A forma mais comum que a gente poderia pensar é simplesmente você executar um determinado. Uma determinada atividade e ser remunerado de alguma forma com ela, né? Então, por exemplo, acho que todo mundo já trabalhou com a parte de serviços. A gente trabalha com serviços ainda, né? Ainda hoje. Mas quando a gente era mais novo, sei lá, já trabalhei no McDonald's, por exemplo. Trabalhava lá fazendo milhares de hambúrgueres pra galera porque você queria receber o salário no mês pra pagar as contas. Mas também tem aquele trabalho que você tem que fazer na sua casa, por exemplo, você tem que arrumar a sua casa, é uma espécie de trabalho, mas você não vai ganhar nada com isso também, né? Só tem que fazer. There are many kinds of work, right? I like this point, William, because like when I think about the amount I work per day, I don't think of the work that I do for money, but I also think about like the work that I do around the house, whether it's like washing the dishes or any kind of chores, really. So like I kind of group it all together and say like, oh, I work 12 hours a day or whatever it is. So I don't know. I just thought it was a good point to make. Porque no final das contas, né, é tudo aquilo que vai gastar sua energia, digamos assim. E é uma das críticas que se fazem, né, para
para mulheres que muitas vezes têm jornadas duplas, né? Afinal de contas, elas podem ser mães, então elas têm que, além de ir para o trabalho, ganhar o seu dinheiro e tal, voltar para casa, cozinhar, porque às vezes ou ela é solteira ou o marido não ajuda. Ajuda, acho que até é errado, entre aspas, falar ajuda, porque é uma parte do trabalho que ele deveria fazer também, né? Então não é bem que ele tá ajudando ela, mas ele tá fazendo parte do trabalho que deveria ser dele também. Mas é Agreed, bem yeah. nesse aspecto, né? Que o trabalho é aquilo que vai, talvez isso seja, né? Aquilo que vai gastar a nossa energia de alguma forma. Não só o que vai pagar a gente, infelizmente. Well, housework may actually be more tiring than working outside. In some Dependendo, situations. sim. É verdade. Yeah, especially if you're doing it all, right? Especially, and like you said, a lot of women, they are doing, they're working out, not working out, but working outside. They're working in the house. And unfortunately, with a lot of guys, that might not be doing that much within the house. I try to do as much as possible, and I try to, like, it's a conversation I always have with my girlfriend. It's like we're in a partnership, right? Like we have to do everything 50-50, whether it's bills, whether it's, work around the house, whether it's just like the mental load of all the responsibilities that we have to think of. So like just managing life in general, it has to be kind of a partnership instead of like you do all this work while I just sit here and focus on my shit. É perfeito. É porque a ideia é essa, né? Vocês têm companheiros, vocês são companheiros que dividem tudo aquilo que podem, né? Ou quando não é possível dividir alguma determinada coisa, um tenta suprir um lado e o outro do outro, né? Eu acho, não sei. Agreed. That wasn't very common back in the days, right? In the previous generations, in which men were always supposed to work outside, and women were always supposed to work at home and take care of the baby and cook. But times are changing, have been changing for a while. É, cara. E não só isso, né? Porque tipo, mesmo se você pega nos primórdios, digamos assim, tipo, como é que às vezes tem uma família que só o homem não consegue suprir todas as necessidades econômicas da família, né? O único lugar onde eu tinha essa referência de que os homens trabalhavam e as mulheres não, eram na TV, cara. Porque em casa, inclusive, minha mãe sempre trabalhou muito mais do que meu pai. É, Wow. mesmo. Assim, eu sempre só tive a minha mãe, certo? Porque meu pai faleceu quando eu era pequeno, mas assim, por um tempo a minha mãe tinha uma namorada que chamava Daniel, e o cara era um vagabundo do caralho, né? Tipo, ele ficava em casa no sofá, coçando as bolas, basicamente, só, enquanto ele leached, e talvez é uma boa expressão para colocar aqui, he leached off of my mother, right? So he really didn't do much. So same thing here, right? It just kind of that reference of just seeing it on TV. But I know it's not the same for everybody, right? He was a fucking bum. A bum, basically. I'm gonna write this down too. So yeah, anyways. I mean, just to kind of move it along here, guys. Like, what kind of jobs have you guys done before? Like, have you done odd jobs? Did you like did you focus on one thing and just do that? Or have you done like a variety of different things? In my case, I've done a variety of different things. And I still remember my first job ever, which was distributing flyers, to people on the street for BNAT, Inglês Informática. And I remember that it was so exciting because it was my first job ever, but the pay wasn't that good. Eu só ganhava R$10 por dia para ficar 4 horas entregando folheto. Mas era muito louco o trabalho, ficava na esquina ali. Eu tava com um amigo meu, então a gente ficava meio que trocando ideia. And that was my first experience with work. How old were you? I was 16 years old. I was still living in Brazil, obviously, right? And then when I moved to the US, things started changing a lot more, I got an actual job, which was as a dishwasher at an Italian restaurant. Então eu lavei prato por mais ou menos, acho que foi um ano só lavando prato, 1 ano e meio mais ou menos, em restaurante italiano.
E conforme eu fui melhorando meu inglês, me passaram pra frente, né? Me colocaram como o busser, um ajudante de garçom, né? E nessa parte da minha vida, nesse trabalho, foi onde eu consegui usar mais o meu inglês, né? Além de eu estar na escola também, né? Tava na high school. E eu fiquei muito tempo, né? Trabalhando em restaurante, já trabalhei de garçom também. E foi uma experiência ótima, porque além do dinheiro, que era bom, eu consegui desenvolver bastante o meu inglês, consegui conhecer bastante gente, era um trabalho bem dinâmico. Até consegui virar uma pessoa um pouco mais comunicativa, né? Então foi um trabalho que fez uma grande diferença na minha vida. E depois disso, eu trabalhei um pouco em construção, totalmente diferente, né? Trabalho mais pesado. Mas assim, também foi bem interessante ter trabalhado com isso. Eu trabalhei com reforma de casa, com pintura também. E depois disso, o único outro trabalho diferente que eu tive foi no aeroporto, limpando avião. So I was cleaning airplanes from the outside at this airport in Fort Lauderdale. It was during the night, so it was kind of weird to work from like 12 a.m. to 6 a.m. But again, it was just a short period. It was like 6 months maybe. And that was actually after I had worked as an English teacher in Brazil already, in one of the long gaps that I stayed here. And I ended up back being an English teacher, and here I am Tem teaching uma, English. tem uma expressão que podemos usar aqui. You worked odd jobs. Have you guys heard that expression before? It's the first time. Não conheço, não. To tell you the truth, I worked odd jobs. É Just because basicamente, of the sheer variety, right? exactly. Jobs I've done. Yeah. Exactly. Yeah, just when you work a lot of different jobs. And let me ask you something. When you first started working in the US and that got you using your English more, was that an intimidating thing for you? Not really. I mean, I actually thought it would be because I had never really spoken English with an American person here in Brazil, and my English wasn't even that good. But I guess that just because I was also in high school, where I got to be exposed to American teenagers and whatnot, I guess that it was just a faster process for me to get used to just interacting with native speakers. So it wasn't really that intimidating, especially because I really wanted to like show what I could do. That I was good at what I was doing, so that was kind of my focus. So I've always tried my best. E daí meio que eu fui já me acostumando já com esse estilo de vida, de trabalhar nos Estados Unidos, de estar ali sempre se comunicando com as pessoas. Parecia um lugar da hora de trabalhar, pelo menos o Bob's Pizza, né? Que eu já fui lá algumas vezes e parece que a galera lá era da hora. Sim, era um lugar muito divertido. Tinha muitos brasileiros lá, inclusive, né, trabalhando lá. Eu lembro que tinha um colombiano, um peruano, na época que eu entrei, né? Mauro. O Mauro, que é nosso primo, né? Entre Yeah. aspas. Nem sei se é primo mesmo, mas deve ser, né? Cara, ele deve ser um primo distante do meu pai, alguma coisa assim, né? E assim, era bem divertido, era na praia, né? Então era um local assim um pouco mais casual, né? Um pouco mais solto e tal. E tinha bastante gente nova que trabalhava lá, né? Então não era um pessoal muito chato de trabalhar. E assim, logicamente, nós tínhamos nossas responsabilidades, tinha um gerente que às vezes era chato, mas muito normal. Só que assim, foi um trabalho, era uma atmosfera bem divertida. Tinha música ao vivo à noite, então tipo, a gente trabalhava escutando música ao vivo, vendo o pessoal dançar. Um pouco estressante. Acho que a área de restaurante é uma área que pode ser bem estressante dependendo do dia e do quão visitar um restaurante, né? E é uma coisa que você tem que se lidar. Mas era um ambiente muito divertido. E que, de alguma forma, me fez, né? Ser a pessoa que eu sou hoje em dia, em termos de
personalidade, talvez, e comunicação. I think that's legal. cool. Yeah. You know, Não, você ia comentar que eu até coloco, às vezes, em currículos que eu tive essa experiência, que eu acho que é importante, né, você demonstrar que você teve essa experiência. Tipo, esse cara trabalhou no restaurante, mas foi um restaurante fora do país, no qual, assim, eu tive experiência com gente de todos os países, né, porque era um restaurante italiano, que é americano, mas ia muito turista também, né, muito brasileiro, muito canadense, então você conhece gente de todo tipo, trabalha com gente de todo tipo, então foi uma escola ali, viu? You know, I think an important point to be made, and this is my opinion. I don't know if you guys agree, but I think just the fact of being like doing odd jobs, right, having a variety of different experiences. Honestly, I think it's kind of better than focusing on one thing from the very beginning and just going straight into that. Although it does have its advantages and pros as well, but I think having that variety of backgrounds, it just kind of gives you a bit more well-rounded experience in general, which I think can definitely help you in whatever profession you choose. You know, I don't know if you guys agree with that or not. Cara, eu acho que tem casos em que é melhor você ter tido a sorte de conseguir focar no único tipo de trabalho, digamos, no única natureza, porque a chance de você construir uma carreira começando cedo num determinado tipo de trabalho é muito mais fácil, né? Porque afinal de contas, sei lá, eu quero ser engenheiro, eu sempre trabalhei em obra e tal. A chance de eu conseguir subir mais rápido de carreira talvez seja grande. Por outro lado, poucas pessoas têm a sorte de descobrir o que elas realmente querem, né? E como o Bruno falou, né, construir a personalidade delas também. Você ter a oportunidade, mesmo se sei lá, eventualmente ficar rico e tal. É uma coisa até que um filósofo, Mário Sérgio Cortella, eu vi ele citando, assim, ele falou que para você ser servido, você tem que ter aprendido, você tem que aprender a servir também. Porque só assim você vai conseguir entender o que que é como que é servir uma pessoa, como que é até um pouco de humildade, né? Saber que beleza, você está sendo servido, mas você já serviu também. Então, ninguém vale menos ou mais porque serve ou não serve alguém. Então, eu concordo contigo. Eu acho que para a construção de caráter, principalmente, é essencial que você tenha experienciado vários tipos de trabalhos. And I think Hang on. that on top of that, when you're exposed to so many different kinds of work and jobs, you obviously obtain experience in those areas, so you kind of have more options of deciding what you really want to do, right? So, okay, I've worked in restaurants for so long. Maybe I want to open my own restaurant because I know how it works. But I also worked in construction for a long time, so maybe I want to open my own painting company, right? So you're able to have more options of career options, right, or businesses options. And if you're going to a more like academic path, like I'm gonna graduate in this area in this field, and I'm gonna do this for the rest of my life. I think it's valid. It's totally valid, especially if it's something that you love. But we never know how the market will be in the future, especially if because of how technology is changing, how jobs are. So I would dare to say that it's kind of risky sticking to one career path for your whole life. And one example is a couple of people that I know that have worked for insurance companies for a long time, and all of a sudden they got laid off, right? Foram demitidos. E aí, o que eles fazem? Alguns tentam abrir um negócio, né? Só que aí também já entra aquela coisa, né? Tipo, aqui no Brasil é um pouco mais difícil você abrir o próprio negócio. Nos Estados Unidos já é bem mais fácil. Então, tem vários fatores aí que podem influenciar. Mas o que é mais fácil? Eu tirar o meu visto, tirar a minha. O visto, tirar o passaporte, visto, e abrir um negócio nos Estados Unidos ou abrir um negócio no Brasil? Porque aí no seu caso, para você abrir um negócio lá, você ia ter que ter uma grana muito boa. Você ia ter que ser rico.
É que tem um visto especial para investidores lá, né? Sim, exatamente. É isso aí. Mas é para investidores high level, não. Cara, se eu não me engano, eu acho que você tem que ter pelo menos $500 mil. Dólares. Caraca, Não velho. é nem reais. Ou seja, tem que ser milionário no Brasil para poder fazer alguma coisa lá. Exatamente. Ou Interessante. você pode. Você poderia, né? Não tô dando ideia pra ninguém aqui, não, hein? Só uma possibilidade. O que acontece lá? Eu tô mostrando a realidade. Você pode se casar com uma americana e pegar papel. E virar americano. Cara, alguém já ofereceu pra casar com a minha mãe pelos papéis mesmo. Alguém chegou nela e falou, te dou $15 mil, casa comigo, é isso. Já me ofereceram, 3 pessoas já me ofereceram. Uma delas um cara. Você aceitou? No, I did. I almost did, but I didn't. O cara era bonito, né? Não, ele era bem feinho. Mas é que tem um esquema lá, né? Que, tipo, ele que me falou, né? Ele era casado, inclusive. Só que ele falou que quando assim, um casal homossexual se casa, geralmente as autoridades não ficam muito em cima, tipo, porque senão o casal pode meio que Não ficar constrangindo eles. Alguma coisa assim, Interessante. Mas porque você tem que ficar. Parte do trabalho deles é duvidar da relação, né? Sim. Aí talvez os casos devem ter sido de. Mas vocês são gays mesmo? Tipo, aí você duvidando da sexualidade. É bastante violento, né? Sim. É verdade. E faz sentido, né? Mas dessas 3 ofertas aí eu não aceitei nenhuma porque eu não faço nada fora da lei. Não, mas e se descobrem que tá errado, você é punido também, né? Não é só a pessoa que. Eu me ferro mais que a pessoa que tá me oferecendo o dinheiro. A pessoa vai ser deportada, eu posso ser preso e pagar uma multa enorme. Um valor enorme. Mas você não perde o seu. Você tem um green card lá, né? Ou você tem cidadania americana? Cidadania. O green card é diferente de cidadania? É um pouco. Assim, diferença mínima, né? No caso do green card, se você tem o green card, você morando lá, você é um americano. Bom, só que, tipo, se você sair dos Estados Unidos, você não pode ficar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos. Você não expira o green card. Você pode perder a sua residência, né? Porque o green card, ele não te dá cidadania, ele te dá a residência e, assim, direitos iguais de um cidadão. Agora, com direitos e deveres. Isso. Pagar imposto e tudo. Agora, com o passaporte americano, você pode sair dos Estados Unidos e ficar o tempo que você quiser fora. Cara, parece bem. Vocês dois têm passaporte americano, né? Yeah. São cidadãos americanos. Parece bem poderoso isso, né? Ser um cidadão da nação mais poderosa do mundo. Yeah, I mean, sometimes I take it for granted just because I'm so used to it, but I think about it, and I know I'm privileged because, I like Brazil a lot. I like living here even more than in the U.S., but if shit hits the fan here, I can always go back to the U.S. and start over, Yeah, so that's what I have in mind. But, it does, sometimes I do feel kind of powerful. But again, I try to use this, the best way that I can, with the help of my family and being there for my family, both my family here in Brazil and in the U.S., And I try to make the best of it. Muito bom. I agree with you in the sense that I never really think about it because I'm so used to it, but you're right, it is a privilege, and I think I really realized this privilege on 2 specific occasions. First, when my stepfather, right, he's American, he was born and raised in New York. He actually came to Brazil 8 years ago or something like that. And I went with him to the consulate so he can get his Brazilian visa so he could come in Brazil. And I was kind of imagining that it was going to be a long process, the same way that a visa process for a Brazilian person to go to the US, it's kind of long, right? It takes a while. You have to spend some money,
he went there, he filled out an application in like half an hour, he got a visa. It was like the easiest thing in the world. That's one thing. One thing that I realized that like it's like Jesus, like that was a pretty easy thing, and it's because he has like the American passport. Secondly, is during this pandemic now, I went to the U.S. last month, and the only reason I could go there was because I'm a citizen, right? Like if you're a Brazilian citizen, you have to go to Mexico or you have to go to Colombia or whatever, do like a whole quarantine, stay 2 weeks in a different place, then go to the US, which I think is probably not the best idea, like in terms of controlling COVID. I'd rather see Brazilians go directly to the US, but that's besides the point. I think just that privilege of being able to go there and be like, oh, well, the vaccination process isn't going so quick here, at least not at that point. Why not just go to the US? I went to the US, got my vaccine, came back. It's a huge privilege that a lot of people won't have. There's a part of me that feels a little bit bad about it, kind of just like, shit, why me in that sense? But yeah, you're right. These are the two instances where I realized this kind of thing. That's the power of a single document that you have in your hand. It's crazy, right? A little book in your hand. Exactly, yeah. Just knowing the right people, like your dad was a citizen, or being born in the right place. Not the right place, but but being born in a specific place in a specific time. Yeah. And that was the thing, it was mostly about time, right? Because back then when he went to the US, he told me that it was like super easy to get documents, to get papers. I'm not sure if he did it through his job, but I remember that back in the day, your boss could give you a residency. Yeah, that's how my mom did it. Like back in the 80s and the early 90s, it was like there was like a big Brazilian immigration wave. Mm-hmm. And like my mom, she used to work for this guy called Marcos Bassi here. And basically he just wrote a recommendation. Like he wrote a letter. He said that he recommended her to go and live in the US. And just through his signature, she was able to get a visa and go over there. And she said it was easy. Like it was a really simple thing to do. E voltando ao assunto de trabalho, a sua mãe trabalhou mais com o quê? No tempo que ela ficou nos Estados Unidos. Que ela ainda tá, né? Mas qual foi o trabalho que ela ficou por mais tempo lá? Bom, quando ela começou a morar lá, ela fez o que você fez, né? O busser, né? Ela foi um bus girl por um tempo. Inclusive foi onde ela conheceu meu pai, né? Foi um restaurante francês lá. E ele era o cozinheiro de lá, conheceu ele, né? E tal. Depois de ela fazer isso, ela só virou diarista. E até hoje ela é diarista lá. Uhum. E fala aí como é que é ser diarista nos Estados Unidos. Bom, cara, assim, é alguma coisa que rende um dinheiro, né? Tipo, eu sei que tem muita gente que vai pra lá, né? Que tem um certo preconceito, tipo, eu me formei aqui, eu sou dentista aqui, eu não vou querer ir pra lá pra ser diarista, ser faxineiro, ser que for, né? Tem um certo preconceito contra esse tipo de trabalho mais braçal. Mas pra ela deu super certo, assim, dá pra tirar um dinheiro, você conhece, né? A Nina, né? A mulher do seu pai, né? Também é diarista, inclusive a maioria das brasileiras que eu conheço lá são diaristas. Uhum. E, tipo, dá pra tirar, sei lá, $60 por casa. Uma casa se limpa, tipo, 3 horas, 3, 4 horas. Então dá pra fazer 2, 3 casas por dia. 3 se você estiver, tipo, no pique. Mas ela construiu uma vida dela lá com isso, né? No começo ela ralou, né? Teve que ralar pra caralho, né? É uma coisa simples, né? Mesmo com poder de compra mais alto lá e tal, e mesmo com a qualidade de vida um pouco mais alta do que aqui. Mas eu lembro que tinha uma vez que eu tenho um tio que é dentista e tava discutindo com a minha mãe, não discutindo, mas conversando com ela sobre salários, e ela falou tanto que ela ganha. O cara até ficou surpreendido, assim, falou, nossa, você, tipo, limpando casa nos Estados Unidos tá ganhando mais do que eu sou dentista aqui trabalhando há décadas. Uhum. E mesmo você trabalhando como diarista lá, você faz mais dinheiro do que americanos que moram lá, né? Por exemplo, que trabalham em banco ou alguns outros serviços que você acha que, o cara ganha bem, mas às vezes não é aquela coisa, né? Aqui tem muito, mas uma coisa que eu acho também, cara, que nem você falou assim, sua mãe, ela realmente se dedicava e trabalhava a sério, né, para fazer o dinheiro dela.
E às vezes o dentista ele simplesmente estava na zona de conforto achando que tudo ia dar bem e que ele ia conseguir produzir bastante, digamos assim. Eu acho que na verdade isso junta, ele pegou a sua mãe se esforçando muito com ele na zona de conforto dele, comparou duas coisas, apesar de serem empregos diferentes, e, tipo, características pessoais muito diferentes também, né? Tem casos e casos, né? Também tem aquela coisa do cara comparar exatamente o valor que a pessoa ganha em outro país com o valor que ele ganha aqui, tipo, com a conversão, né? Que às vezes não faz sentido, né? Porque, tipo, lá a gente faz em dólar, mas gasta em dólar, né? O custo de vida alto, né? Leva em conta a hipoteca, aluguel, saúde. Lá a É gente caro pra fica caralho. endividado também. Cara, mas será que o custo de vida dos Estados Unidos ele chega a ser mais alto do que de São Paulo? Porque São Paulo tem um dos maiores custos de vida também, né? Do país, por exemplo. Eu acho que. Talvez em algumas partes dos Estados Unidos não. Mas, assim, em relação ao que você gasta lá com luz, por exemplo, que todas as casas lá na Flórida, pelo menos, acho que deve ser assim no país todo, tem ar-condicionado aquecedor, né? Tipo, no verão você vai usar ar-condicionado todo dia. E no frio, talvez o aquecedor. Então, é uma coisa, já é uma grana alta que você vai gastar com luz, né? E carro vai ser praticamente obrigatório você ter carro lá, senão você não vai para lugar nenhum. A não ser que você mora em Nova York ou alguma outra cidade com uma estrutura de transporte parecida com Nova York, né? Que é igual São Paulo. Você pode pegar busão e tal, pegar metrô. Mas, assim, para grande parte do país, não. Você tem que ter carro. Então, é gasolina que você vai ter que gastar. Mas, assim, você tem, assim, uma base melhor lá, né? Você consegue realmente juntar uma grana para fazer alguma coisa, se você quiser. Você consegue. Você tem mais flexibilidade de trabalho também, né? Você pode ter 2, 3 empregos se você quiser. Então, assim, no geral, você consegue ter uma vida financeira mais digna. Ah, interessante. E você, Phil, você chegou a fazer o que de trabalho? Well, when I was living in the US, like the very first job that I had, I was 15 years old. And it was at a supermarket, actually. It was a supermarket called the Fresh Market. It was in Coral Springs. You probably know Coral Springs, Bruno. Mm-hmm. I had a very interesting first day. Like when I first started working at this company, like I walked in the door. It was actually my friend's mom who was my boss. She was my manager. And I remember when I walked in, there were these 4 guys, and like at this store, we all wore like these green collared shirts, basically. And I walked in on a day where they had announced a random drug test. And this was before they legalized weed, right? Before they, at least in Florida, they legalized marijuana for medicinal purposes. And people got angry, right? They kind of went apeshit with this. And there was one guy in particular that got so angry. And this was like when I walked in the door on my first day. Like he was screaming at the manager, and he ripped off his shirt. Like he literally ripped off his shirt. Like the fucking Hulk? Exactly, like the fuck. That's why you even mentioned the green shirt, right? Like just fucking hulked that shirt off, threw it on the ground, and walked off. And I'm just sitting there like, okay, this is gonna be an interesting job. In fact, it wasn't. It really wasn't a very interesting thing. I was the bag boy, right? So I was the bag boy, so I would bag the groceries and do just kind of whatever other responsibilities they needed me to do. Basically, the shit nobody wanted to do, like clean the bathrooms, stock the products, etc. After that, I started working at Walgreens. So in Walgreens, I did a couple different things. So I was a cashier. I worked as a photo developer. So and this was back when people had those like the actual film that they needed to develop their photos, which makes me sound very old when I explain that, but I used to do that. And after that, and I was like 16, 17 when I was doing that. After that, when I was kind of around the age of going to university, I started working at an accounting firm. And at this accounting company, I really didn't do much. Like it was very operational stuff. So basically like inputting information to spreadsheets. So just doing whatever the bosses asked us to do. And that was actually my last job in the US. Like after I moved to Brazil, I started doing, it's kind of a couple different things, but I got into teaching English, which is what I do now.
But I also started working at this company, this consulting company. And what I had initially wanted to do when I first moved to Brazil was work in the environmental area because I studied environmental sciences when I was in university. So I wanted to get a job as like an environmental analyst, something like that. But I just really couldn't find a job interview. Like I sent my CV to a lot of different places. So because I didn't get any kind of opportunity with that, I said, I need to do something and earn some money. Like I can't just moosh off of other people while I'm here. So I started teaching English on the side just for some extra money. And eventually I got this job at the consulting company, which I kind of did business development in general, right? Like a lot of different tasks. But in this job, there were a lot of pros and cons. Like I had a very bad, shitty boss, which I've told you a lot about, Bruno. But I kind of think in a way it was a blessing in disguise because I also learned a lot of stuff, especially about business, especially about growing a business. And I think with that experience, I was able to get my next job as kind of like the partner, like de facto partner of an English school. I was able to grow the company. I was able to be responsible for a lot of different areas. And with that, I was able to leave and also kind of start my own thing. And, I guess the blessing in disguise was that even though there were a lot of bad parts of this job, I learned a shit ton of stuff and I was able to apply that to my own projects. So, but yeah, that's basically it. That's the kind of timeline of what I did. Cara, que da hora, velho. Muito interessante. Yeah, it was an amazing experience that you've had. And, it definitely helped you with what you want to do nowadays, right? Open your own school or company, now that you have management skills. It's definitely a big help. I definitely see myself as a more generalist type of person because I know there are a lot of people that are good specialists. They can definitely take one thing and be like hyper good, like super good at that one thing. Because I never really got into one thing, I kind of branched off into like a multitude of different experiences. But in the end, I do feel like it was a big help, right? And I guess if you want to get into business and open your own business, you kind of need that, right? Because especially in the beginning, right? If you are your own boss, you have to do everything. You have to do the human resources, the marketing, the finances, the accounting, like all the different branches of the company. You're responsible for that in the beginning. So it's definitely useful to have. And É bastante poderoso. And what would you say it was the most difficult, situation in some job that you've been in? I don't know if I would say there's any one situation that was difficult, but like towards the end, for example, like I was working at this school, right? It was a small English school here in São Paulo on close to Avenida Paulista. And towards the end, I was basically responsible for everything, right? So like my boss, he had other companies that he needed to tend to that he worked with. So his proposition to me was basically, look, you'll be responsible for the school. You'll have no interference from me. So like treat it like it's your company. You can do whatever the fuck you want with it, basically. Like in those words, like do whatever the fuck you want. And I'm not going to be there to micromanage. I'm not going to be there to tell you what to do. It's up to you. So I was like, okay, like that to me seemed like a really good proposition. Towards the end, like the school actually grew a pretty good amount. So like we added on, several teachers. So we had like maybe a 10 teacher team, something like that. I hired 2 other guys to help me as well. And as the school was growing, like my responsibilities kept like mounting up. And because I was kind of the response, like because I didn't have much help from my boss or partner, however you want to call him, there got a point where it was just a little bit too much, right? A little bit too much for me to kind of feel comfortable with, considering the compensation, right? I kind of felt that the salary hasn't really gone up together with the responsibilities, right? So I felt, I think there was this point where like I had no life anymore. Like I had no social life, I had no personal life. I couldn't work on my own projects because the time that I had
was like trying to run with this company and just doing everything. So I would say the tough situation was like that whole period towards the end of it. Yeah. E é bem mais complicado do que uma situação em si que você resolve na hora, né? É todo um contexto que é complicado. Porque por um lado você tem toda a possibilidade de você poder continuar gerenciando o negócio e tal, mas ao mesmo tempo você tem que ponderar até que ponto isso faz sentido, se continua fazendo sentido para os seus objetivos. E é meio que triste também, né? Você ter que abrir mão de tudo que você construiu, sendo que você conseguiu ganhar tanta relevância e melhorar os negócios, inclusive. Yeah, there's definitely that feeling, right? And like when you're starting to think of leaving, like there's a lot of doubt, right? Like you said, like you build something up, and then you have a certain pride in that. Like you like the fact that you build this up. Of course, I didn't do it all alone, right? I was responsible for most everything, but like I said, we hired more people to help us. We hired this team of teachers, so like you have all these people that kind of, I don't want to say depend on you, because the school continued, right? It's not like I left and the school just like went away. But there is a lot of doubt when you leave that kind of situation. But ultimately, you just do what's good for you, right? Like if it's not good for you, if it's not compensating for you, leave and try to do something else. Eu lembro dessa época que você comentou comigo que você já estava pensando já em sair, né? Por causa dessa situação de você tá tendo tanto trabalho ao ponto de você não ter mais tempo para mais nada, assim, na sua vida pessoal ou projetos, próprios projetos. E, assim, não tendo nenhuma compensação a mais, né? Financeiramente. É uma coisa bem comum, né, mano? Tipo, eu vejo muito com meus alunos. Eu tenho alunos que trabalham, tipo, das 8 da manhã até as 11 da noite, 11h30 da noite, e é isso, né? Tipo, a vida em função do patrão, ou da empresa. Cara, tem uma coisa que é muito mais cruel do que não ter um retorno financeiro, é não ter a perspectiva do que você está construindo. Então, por exemplo, se você tivesse a perspectiva, bom, eu não vou ganhar não estou ganhando dinheiro agora, mas existe um projeto para que quando eu terminar de construir isso, eu vou estar nesse patamar. Aí essa vai ser a minha compensação, a minha recompensa, mais do que simplesmente um aumento de salário pontual, né? Então, e isso eu acho que é o mais triste quando acontece, é quando você se doa, você constrói coisas legais, mas ainda assim você continua, aos olhos de quem tá, do seu chefe, por exemplo, você é só mais uma peça e ele não dá o valor para você ou não negocia com você uma prospecção, um projeto mais interessante. Concordo. Pessoas que trabalham em empresas, né? Elas, acho que muitas delas têm um certo limite até onde elas podem chegar, né? Então, conforme elas vão subindo de cargo, por exemplo, tem aquele ânimo ainda, né? Aquela coisa, putz, eu tô sempre conseguindo um cargo melhor, fazendo coisas diferentes na empresa. Só que eu acho que acaba chegando uma hora, uma posição que não tem mais para onde você ir, né? E assim, você vai fazer aquilo até quando tiver lá o trabalho para você ou até quando você for demitido, né? Então acho que realmente isso meio que te faz perder um pouco a perspectiva, né? Porque aí você fica assim, pô, será que eu vou fazer isso para sempre agora e é isso? Cara, mas eu acho que essa mentalidade de trabalhar para uma única empresa, ela tá muito no passado. Porque e não só, eu acho que assim, existem vários fatores que trazem isso. Por exemplo, as empresas, às vezes elas não duram tanto, ou a própria vontade de você fazer uma única coisa muda ao longo do tempo. O que eu tive, por exemplo, foi o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe sempre trabalhou por conta, mas em determinado momento ela tava ganhando bem, estava produzindo bem, e ela fez um contrato com uma empresa que basicamente falou para ela fechar todos os contratos que ela tinha, ficar só com essa empresa, eles precisavam da exclusividade, que ia ter bastante serviço para ela, etc. E acabou que foi tudo lorota. Ela cancelou os outros contratos, ela fechou, ela não pegou mais trabalho com outras empresas, se focou nessa, mas aí ela começou a falhar e chegou uma hora que eles simplesmente morreram. Nossa. E daí, cara, o que eu aprendi não adianta você ter lealdade com a empresa, que a empresa não vai ter lealdade com você. O que hoje eu trabalho como programador e a coisa mais interessante não, assim, mas é que é meio comum que os programadores falam, cara, você não pode ficar mais de 2 anos na empresa. Se você ficar mais de 2 anos na empresa, você tá morto pro mercado. Então o ideal é trabalha
com um, até 2 anos, depois vai para outra, porque você conseguiu aprender tudo que você precisava aprender nessa empresa, e você também não corre o risco de ficar viciado só pelo contexto dessa empresa. Então você pode sair, aprender um outro contexto e ficar mais atrativo pro mercado como um todo, que vai ver as suas habilidades e vai perceber que você não é só um cara que aprendeu sistemas legados e que não sabe mexer em mais nada além de sistemas legados. Você tem capacidade de aprender coisas novas, etc. Então meio que essa lealdade de empresa hoje, e ainda mais para as novas gerações, eu acredito. Principalmente porque existe o discurso de que agora os empregos do futuro não existem ainda, a gente vai criar eles. Que é meio que o que a gente tem feito, né? De criar projetos e com esse projeto tentar arrumar o nosso sustento. Vai ser uma coisa cada vez mais comum. E é bastante instigante isso. Dá um pouco de medo, mas parece natural também. Concordo 100%. Eu também já vi esse número, né? Fica 2 anos numa empresa, vai para outro, pega um salário melhor, né? Pega uma experiência melhor, aprende novas coisas e tal. E também tem toda essa questão do gig economy, né? Que não é só em empresas que você vai trabalhar. Tem muita gente que tá... Eu vi um vídeo recentemente que era basicamente pessoas que fazem carreira de vários gigs. Tipo, eu dirijo Uber em tal e tal tempo, eu programo para tal e tal empresa essa hora. Tipo, e é tipo um composto de várias atividades e eles fazem as suas funções dessa forma. Só gigs, bico. Uhum. Cara, funciona. Acho que a gente tem uma história, mas eu acho que não é. Talvez não seja a mesma coisa, mas a gente tem bastante essa história, né? De ter trabalhado em lugares diferentes, em contextos diferentes, em mercados diferentes, até a gente se encontrar e se estabilizar, né? Então não sei se é a mesma coisa. Ou é simplesmente você ficar. Ou quando você fala em gigs, né? Eu não defini nenhum path, digamos assim, profissional, e simplesmente fazer trabalhos que vão me dar uma renda por um determinado tempo, daí eu mudo. Ou existe tipo uma estratégia ou algum projeto? I really don't know. I think it's something that kind of differs based on who you're asking, you know? Because I remember in the video that I was watching, one of the guys that was there, he was actually like a financial consultant, and his career was, in financial consultancy. But I think there was a point where he said, I think I can make more money if I can like diversify what I'm doing. So he kind of left the company. He opened his own company, so he did financial consultancy for himself, but kind of like part time. And he got a couple of other things, like he did Uber. I forget all the other things that he did, but I don't know. Like, I don't know if the way we worked, I would describe as like a gig economy thing. Cause I kind of feel like, at least from what Bruno described and the way that I worked, we worked at companies, but like one at a time, and for a specific period. I don't know about you, William. Yeah, we haven't asked you your work history yet. Right. Caras, eu acho que o background é quase o mesmo, assim. Antes de fazer meus 15 anos, eu sempre ajudei minha mãe, que ela trabalhava com bordado. Mas não posso chamar isso de emprego porque era um papel que eu tinha lá para ajudar as coisas em casa, mas eu não tinha um retorno financeiro com isso, né? Simplesmente uma criança que tinha que ajudar os pais. Quando eu fiz meus 15 anos, a minha mãe ela ficou sabendo de um projeto chamado Projeto Guri, e basicamente eram empresas que contratavam crianças menores de idade para aprender algumas atividades e ajudar uma determinada empresa. Eu tive a sorte de trabalhar na Caixa Econômica. Então, nos meus 15 anos de idade, eu entrei na Caixa Econômica e eu era como se fosse um office boy, assim. Eu tirava cópias, pegava documentos, entregava, fazia arquivos e documentava algumas coisas. Era um trabalho bem, bem instigante, bem divertido. Foi a primeira vez que eu sentei num computador e mexi mesmo para aprender. Eu aprendi a mexer no Word, Excel. Aprendi um pouco mais sobre como o banco funcionava e era até interessante porque eles incentivavam que você estudasse, que você tivesse notas razoáveis e você também tinha que estudar algumas coisas do banco em si. Era bastante bom se você quisesse prestar concurso para entrar no banco, porque como a Caixa Econômica era um banco, é um órgão, não sei se eu posso dizer que é um órgão público, mas é uma empresa pública. Então, para entrar lá, você tem que ser concursado. Então, como eu já estudava algumas coisas do banco, se eu quisesse prestar concurso para o banco, era um pouco mais simples. Foram algo em torno de uns... Eu saí de lá logo depois que eu completei 18 anos e já estava terminando a escola, que é o prazo de contrato que eles tinham.
Depois disso, eu achei que seria relativamente fácil achar emprego, mas não foi, porque afinal de contas, quantos garotos de 18, 19 anos já têm experiência de trabalho, né? Eu acho que não são tantos, a gente teve bastante sorte, e ainda tinha a percepção de, pô, eu trabalhei em escritório, trabalhei num banco, né? Então acho que vai ser mais fácil para mim, mas não foi. Tinha alguns amigos que começaram a trabalhar no McDonald's e eu, como não estava achando emprego, comecei a trabalhar no McDonald's. Cara, foi foda trabalhar no McDonald's, muito cansativo. Eles são bastante rígidos mas em contrapartida foi uma experiência bastante enriquecedora, assim. É muito padronizado o que você tem que fazer lá no McDonald's. Então, você aprende a lidar um pouco mais, a percepção de que você tem que padronizar muitas das coisas que você faz, né? Então, foi bastante interessante nesse aspecto. Eu cheguei a trabalhar mais um pouco em um escritório. Basicamente fazia trabalhos pequenos, menores, organizar documentação, auxiliava nos processos de venda, emissão de notas fiscais. Depois disso, cara, eu trabalhei no shopping, numa rede de roupas chamada Luigi Bertoli. Foi bastante interessante também. Foi a primeira, eu não, cara, eu lembro que a primeira semana eu tinha trabalhado bastante no escritório, né? Aí ter que voltar a trabalhar em pé numa empresa onde você tinha escala, era de segunda a segunda. Na Luigi Bertoli, inclusive, eu acho que era um pouco mais leve, assim, porque lá eram 6 horas, se eu não me engano, enquanto que no McDonald's eram 8 horas. Era bastante cansativo. Teve até um tempo que eu tinha que dar, acho que eu tinha que sair 4 horas da manhã de casa para chegar às 5 no McDonald's para abrir para o café e tal. Foi um período bem desgastante. Na Luigi Bertoli eu trabalhei um pouco mais de um ano lá. Depois eu cheguei a trabalhar como gerente em um restaurante, na verdade seria mais como uma lanchonete. Depois desse período, eu trabalhei como gerente de loja subgerente de loja na 25 de março. Eu fiquei 2 anos na 25 de março. Foi bastante interessante entender como é que as coisas funcionavam lá. E depois disso eu comecei a trabalhar como programador. A oportunidade que surgiu de um amigo de eu aprender programação e, sim, eu não sabia, mas para mim assim, a carreira que eu sempre sonhei, que eu nunca sabia que sonhava com essa carreira. E a carreira que eu tô atualmente sou apaixonado pelo que eu faço, cara. Acho que é basicamente isso. Não faz muito tempo assim, né, que você começou a estudar programação. Cara, não faz. Já tem alguns bons anos já. Mas, cara, é uma coisa que eu faço. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que todos os dias garantem pelo menos 1 ou 2 horas do seu dia estudando programação desde o momento que eu comecei. Isso ininterruptamente, assim, final de semana, feriado. Então é uma coisa que eu tenho feito com bastante consistência. Cara, só esse mês eu devo ter gastado uns R$ 2.000 com o curso. Tá Da sempre hora, se mano. atualizando, né? Sempre me atualizando. Porque é um mercado que evolui muito rápido. Então, não só evolui muito rápido, como ele exige certas competências que vão além de você saber usar uma linguagem ou saber simplesmente usar um framework. Você tem que saber os conceitos para você poder criar sistemas consistentes e duráveis. Então, é bem nesse sentido. E quando você começou a aprender a programação, como que foi esse processo? Foi uma coisa frustrante? Porque eu lembro que eu já fiz o começo de um curso e, mano, foi uma coisa extremamente frustrante para mim. Pelo menos, eu não cheguei a dar continuidade. Cara, a coisa mais frustrante é você não entender exatamente o porquê você está fazendo isso. Não no sentido de, é porque eu quero trabalhar, não sei o quê. Não, não isso. Mas o que você está produzindo de fato? Porque quando você programa, você cria um sistema, mas qual que é a utilidade desse sistema? Qual que é a praticidade que isso vai criar? Como é que eu vou aplicar isso no mercado? Então, não ter essa clara percepção é o que me gerava maior frustração. Como eu sou desenvolvedor front-end, para mim fica um pouco mais simples, porque basicamente eu tenho que criar telas. Então, quando eu crio um sistema e uso a linguagem de programação que é mais comum para front-end, que é JavaScript, eu quero criar comportamentos para o usuário. Então, fica fácil de eu ver o que eu estou criando e entender por que eu estou criando isso.
Outras linguagens de programação, como por exemplo Python e Java, você precisa estudar bastante a linguagem de programação, precisa estudar muitos frameworks, para daí você começar a entender, beleza, é isso que eu estou criando. Mas ainda assim fica muito mais abstrato, porque são sistemas que vão ser consumidos muitas vezes por outros sistemas. Então, até você conseguir desenvolver a percepção daquilo que você está fazendo, você vai ter que estudar bastante. E isso pode ser muitas vezes frustrante. E And você tem you um said certo... that you got. Sorry, go ahead, Phil. Não, pode falar, pode falar. You can, give continuity to your question. Na verdade, essa seria uma outra pergunta, assim, não relacionada, mas você tem um certo plano em relação ao que você quer fazer com programação indo para frente? Cara, eu tenho 2 estágios que eu quero atingir. Eu tô no nível pleno hoje. Eu quero até o final do ano atingir o nível sênior. Mas para isso eu tenho que continuar, eu tenho que estudar mais do que eu já estudo hoje. Se eu estudo hoje 1, 2 horas, eu vou ter que subir isso para umas 3 horas, sabendo consumir os conteúdos certos e discutindo um pouco mais com meus colegas. Tendo atingido a senioridade, o que eu mais quero hoje é criar projetos próprios. Então, por exemplo, participar desse podcast, fazer dele algo rentável, de fato, é uma das coisas que eu busco. E fora isso, tem outros projetos sistemas que eu pretendo criar para poder gerar alguma rentabilidade e gerar uma renda. Uma renda extra. Fora isso, cara, essa é a senioridade que eu quero atingir até o final do ano e talvez numa outra etapa começar a liderar equipes. Legal. And you said that you got into programming because of your brother-in-law, right? Sim, sim. Cara, foi curioso, porque eu tava ganhando razoavelmente bem na empresa que eu tava trabalhando. E no momento que ele falou comigo, ele falou: bom, eu tenho uma vaga para trabalhar aqui comigo como para manutenção de computadores e para ajudar com redes, etc. Só que são coisas que eu não sabia fazer. O que ele falou para mim você não sabe fazer, mas eu vi que você consegue estudar e aprender. A pessoa que está trabalhando comigo, ela sabe mexer em computador, mas ela não quer aprender a fazer mais nada. E eu preciso dessa flexibilidade para poder dar conta do trabalho que eu tenho. Você tá afim? E a proposta dele basicamente era para eu ganhar um salário X, que era menor do que eu já ganhava. A contrapartida seria que eu aprenderia coisas diferentes, entre essas outras coisas, programação. E como ele falou, eu acreditei na palavra dele que o mercado era um ótimo mercado, que os salários eles estão altos, então que valia a pena entrar e me arriscar para poder aprender. E assim, eu estava trabalhando numa loja sem perspectiva nenhuma, né? Eu estava ganhando bem lá, as pessoas gostavam de mim, meus chefes gostavam de mim, eu gostava bastante dos meus chefes, mas não tinha perspectiva de futuro. Então eu resolvi optar por esse desafio. Foi até curioso que na época eu recebia X nessa empresa e a proposta era uns 25% menos do que eu estava ganhando. Só que na hora que eu falei para os meus chefes que eu ia sair, eles quase duplicaram o meu salário. Wow. Aí, cara, pegou bastante, assim, mas. Aí o que eu pensei foi, bom, eu vou sentir falta no salário que eu nunca recebi. Então eu não vou sentir falta exatamente. Se eu já tivesse recebendo esse salário, provavelmente eu não teria feito esse movimento. Mas como não era uma realidade, eu tomei como algo que eu nunca tive e fui pro desafio. Foi a melhor decisão da minha vida, me arriscar e tentar aprender coisas novas. Foi bastante difícil no começo, foi bastante frustrante, principalmente porque eu não tinha, demorou um pouco mais, acho que demorou em torno de um ano para eu começar a programar de fato nessa empresa, mas ainda assim eu consegui. E foi assim, eu acho que foi mais ou menos a mesma experiência do Phil, no sentido de que eu aprendi programação, eu aprendi manutenção de microcomputadores, aprendi redes, eu aprendi como funciona o e-mail marketing, eu aprendi como funciona o e-commerce. Assim, eu aprendi a fazer vendas de curso online. Cara, os ganhos que eu tive lá, e-mail marketing, tem muita coisa que eu aprendi lá que, assim, é priceless, cara. Eu não compraria esse conhecimento com dinheiro nenhum. Foi só com a oportunidade, com a sorte e com a competência de todas as pessoas que trabalham naquela empresa. Inclusive o CEO deles, eu ainda presto serviço para essa empresa. E o CEO dos caras é um dos caras mais geniais que eu já conheci e que, porra, me motivou bastante a continuar estudando. It's a really cool just journey in general. I think when a person is faced with a decision between I have job A where I earn a good amount, but I don't really have much
I don't feel like I'm going to grow that much. I'm not going to learn many more things. Job B, where you're going to learn, you're going to earn less money, but you have much more opportunities in terms of learning and growing and all that. It's a much smarter choice to go with job B because eventually that added experience and that added learning you're going to get, it's a lever, right? It's a leverage to earn a lot more in the future and just to do something and besides the money, right? Doing something that's just more gratifying, something that you feel more kind of fulfilled with doing. Sim, cara, sem dúvidas. E o mais impressionante é que, assim, se eu só aprendesse programação para mudar de emprego, já valia, tava valendo a pena. Mas a quantidade de coisa que eu ganhei lá em conhecimento, maturidade em muitos aspectos, porra, velho, eu não, assim, se eu tivesse ganhando, se eu fosse lá para ganhar 10% do que eu ganhava, tava valendo. Yeah, You know, it makes sense. with all the knowledge and experience that he had with other people, it was much better than actually, going to college or something. Sem dúvida nenhuma. E essa é uma das grandes frustrações que eu tinha com faculdade. É a mesma de, beleza, eu tô estudando, tô tirando minhas notas aqui, mas o que eu vou fazer com todo esse conhecimento? E muitas vezes você, assim, quantas pessoas não passam, se formam, tiram seu diploma e no final não estão preparados para o mercado simplesmente não são absorvidos pelo mercado. Quantos engenheiros não são Ubers, não desmerecendo o que é um Uber, né? Mas é um pouco triste você investir 4 anos, não só de tempo, mas de dinheiro, para você acabar fazendo algo que você não pretendia, né? Assim, se você estiver feliz, estiver satisfeito, respeito totalmente, mas não foi o seu projeto, né? Se você é um engenheiro, se você é um, sei lá, um dentista, professor, um físico, você não espera ficar atrás do volante, né? Você espera trabalhar na área que você está estudando, que você está dedicando o seu tempo, o seu conhecimento, sua energia. E é o que muitas vezes acontece, e é o que estava acontecendo comigo, inclusive. Eu tinha feito. Ah, teve até um detalhe que eu acabei não falando. Eu fiz tecnologia em construção na FATEC por 3 anos. 3, 4 anos, eu estava bastante atrasado, faltava um ano para me formar. E eu estava prestando serviço no Serviço Funerário de São Paulo. Então, basicamente, qual que era o meu trabalho? Eu fazia planilhas acompanhando obras para garantir que a obra entregue ela consumia os recursos que estavam de fato sendo declarados pela empresa. Eu sei que na primeira. Eu fiscalizei acho que umas 3 ou 4 obras, se eu não me engano. Só na primeira obra a gente conseguiu salvar algo em torno de uns 40, 50 mil reais. Na segunda obra chegou a ser mais, se eu não me engano, foi uns quase 100 mil reais. Porque o que acontecia? A empresa não é que ela não faz o trabalho, ela faz o trabalho. E a planilha ela tem uma técnica que tem que receber, que você tem que respeitar para você poder pagar ela. Então, se eu estou falando que eu vou construir uma parede, eu tenho que falar, eu tenho que especificar nos mesmos critérios que a planilha da prefeitura exige. E muitas vezes eles gastam material, fazem o trabalho, mas eles erram em alguma métrica que eles estão usando. Então era meu trabalho exigir, corrigir essa métrica, e quando sobrasse dinheiro, a gente podia converter esse dinheiro que sobrou, entre aspas, em mais serviços que estavam faltando para a obra. Então, por exemplo, a gente pode melhorar é, sei lá, cadeiras para as pessoas sentarem, pintar as paredes que não foram pintadas e assim por diante. Só que apesar disso, foi justamente a frustração. Beleza, eu trabalhei aqui, cheguei a fazer estágio. Foi na época que teve uma crise bastante grande no Brasil. Então, basicamente, depois de ter terminado o período de estágio, eu não consegui mais emprego. Em conta disso, foi nesse período que eu tranquei a faculdade, eu voltei a trabalhar na 25 de março como gerente de loja lá. E daí eu fui para programação. Mas é isso, às vezes você gasta tanta energia na faculdade e tal, e você não acaba não tendo retorno. É meio perigoso falar isso, né? Pra motivar as pessoas a não fazerem faculdade, não é isso? Faculdade é ótimo. Acho que você vai ter muito mais chances se você fizer a faculdade. Mas acreditar que a faculdade vai te dar algo por certo não é verdade. E talvez falar disso, eu acho que ajuda também as pessoas terem uma perspectiva que a faculdade não é sempre o único caminho, né, para você conseguir alguma coisa na vida. Realmente, é uma coisa que pode facilitar, né? Que é uma coisa que todo mundo quer fazer. As pessoas querem estudar alguma coisa, querem se formar, né?
Mas muita gente acha que é o único jeito, né, de se dar bem na vida e de conseguir trabalhar em uma carreira. E com a sua história de vida, as pessoas veem que não é o caso, né? Agreed. Exatamente, cara. Hmm. I don't know about here in Brazil, but I remember I saw this statistic in the US that like it's like 60 or 70% of people they don't work with what they studied. Like they go to university for a specific thing and they get out and they just don't work with that thing. So much so that in the US in recent years there's been kind of this move for more technical schools. Like I think people are realizing that, like Bruno said, going to university isn't the only path. So you have a lot of technical jobs like plumbing, being an electrician, things like that, which in the US you can earn a lot of money by doing those types of things. And they actually have a lack of those types of workers. You don't have many plumbers left. You don't have many electricians left. So it's a big wide open market, and people are considering a lot of these things. But speaking about university specifically, like I'm one of those people that I don't work with what I studied. And even though a lot of the specifics of what I learned, of course, I don't use in my day to day life, I don't use in my work. But I think if there's one thing that I could point at and say, like, this helped me a lot, was because I did a scientific graduation, like, I got a bachelor's in science. I think the scientific thinking, right, the scientific method helped me out a lot with business in general, right? Because, like, what is the scientific method? It's like you have a hypothesis, or you have a problem, you want to figure out what exactly that problem is, you want to get the solution, you test out a lot of solutions, you get data to be able to back you up, right? And you try to just figure out what the best solution is, you try to figure out what the answer is, or to validate or to not validate your hypothesis. So I think this kind of scientific thinking, even though I'm not a scientist, it helped me a lot in just analyzing and thinking about problems in general. É perfeito, cara. E inclusive hoje a gente vê isso como um problema, né? As pessoas não entenderem que se você coleta um dado, ele tem que ser validado, senão você vai ter uma percepção errada, você vai ter uma leitura errada do que você está pretendendo, né? Do fenômeno que você está acompanhando. E acontece muito isso quando você vai analisar, sei lá, uma matéria de jornal. Então, apesar de eu achar que de fato você não vai praticar muitas coisas, a faculdade ela te dá esse senso crítico, que serve não só para você atuar na sua área mesmo, mas serve para você analisar os fenômenos que acontecem à sua volta e tomar a melhor decisão possível. Se você não sabe analisar os dados, se você não sabe analisar os fenômenos, a chance de você cometer erros é muito maior. Fora a maturidade, né? De você ter que enfrentar coisas que você detesta, professores que você odeia, matérias que você acha que não servem para nada, e apesar disso você tem que passar por cima delas para poder atingir o objetivo final, né? Que é se formar. Isso te dá uma puta maturidade. Eu lembro que quando eu estava fazendo aula de cálculo, calculus, fazendo os lições de casa, tinha uma vez que eu fiquei tão puto que eu peguei o meu textbook e joguei na parede. Só que as paredes lá nos Estados Unidos não são de concreto que nem aqui, né? Tudo drywall. Eu joguei o bagulho na parede, buraco desse tamanhão, minha mãe chegando lá, putaça. Mas enfim, sim, tipo, deu pra aprender bastante maturidade com essa experiência. And I think that's something that I kind of missed in my life. I went to college. I did go to college, but only for a year. And to tell you the truth, I didn't really take it very seriously. And then I ended up dropping out. But I guess that I kind of missed having this experience in college of having to deal with different teachers and interacting with different people. Being part of a group to achieve some kind of a goal. Being in a college work or whatnot. And I guess that I kind of like I don't know. It's just that sometimes I feel like I don't feel ready for a lot of things because I've never really had that deep experience in college or just in working with others besides the experience that I had in restaurants and working at the school, which were great. But all this maybe like critical thinking that you guys have talked about,
something that I don't feel like I have it. So it's kind of difficult for me to deal with some situations because of that this lack of experience that I think that kind of missed in my life. Cara, eu acho que principalmente isso que o Phil falou, principalmente com relação à análise de dados, etc. Eu acho que eles são muito voltados para quem estuda exatas. Eu, por exemplo, eu cheguei a fazer física na USP, então eu entendi um pouco melhor. Eu também não concluí o curso, mas entendi um pouco melhor da metodologia científica. Mas o que eu acredito mesmo é que você não precisa se sentir mal, porque tudo que é mais importante você saber, você pode procurar em qualquer lugar, sabe? Ainda mais com a internet, com livros. Então, eu acho que a única você perdeu alguma coisa que algumas pessoas experienciam, que é a parte mais divertida, talvez, de você poder encontrar alguns amigos, aprender a fazer amizade na faculdade e tal. Eu fiz alguns amigos, mas eu não tive essa mesma experiência. Mas apesar disso, eu acho que todo o conhecimento ele está disponível. A única diferença é que você não vai ter que fazer uma prova para poder passar. Yeah, but Então, I don't even think it's actually that I missed making friends or being part of a group like a social group. It's just that I kind of missed that struggle of having to deal with é, shit in college and when you talked about maturity, things that make it's all about going through difficult situations. And I mean, I've been through difficult situations, but comparing to what other people tell me, it's like, oh man, like it wasn't really that hard for me. And I não guess that sei, cara. yeah, I kind of it's kind of weird for me, I Eu guess te entendo, eu te entendo. I feel like I still have a lot to learn. You know what I mean? And I still have a lot Eu to te go entendo. through, actually. Yeah. Eu entendo, concordo em alguns aspectos, mas eu passei por situações muito piores no trabalho, cara. E Eu ia falar a pelo. mesma coisa. É, Hum. sim, tipo, eu acho que você também, porque é diferente você ter que engolir o que o professor fala, você não tem nenhum. Você pode simplesmente bombar a matéria dele e procurar outro professor. Agora, você ter que lidar com o seu chefe, se você sabe, pô, se eu falar merda pra esse cara, eu vou perder o emprego, não vou pagar minhas contas esse mês, fudeu, velho. Então, se você passou por isso, cara, você passou por coisa muito pior já. Yeah, that's a good point, for sure. I was going to say exactly the same thing. I honestly think I learned more in a general sense, not like specifics, but in a general sense in my first 4 years of working in Brazil than I did, when I was in my 4 years in university. And I agree with William that I don't think you have to feel bad about anything because, and like you said so yourself, right? Like university is not the only path through things. And I do think you are a person with critical thinking. Like I've met a lot of people with university degrees that, like, let me tell you, like they don't have critical thinking at all. So it is very specific to what you study, like what William said about if you're studying exact sciences, science in general, anything to do with data, you are going to learn specific skills that could be useful in a business sense or in other areas. But it's not every single area of study that's going to be the same thing. And I do think that you probably, in those 4 years that maybe you would have been in college, doing whatever you did in your work, you probably learned a lot of things as well that are equally as valuable. Thank you, guys. Thank you. You're making me feel better, a lot better now. E nunca é tarde também, cara. Se quiser faculdade, é só você se inscrever em uma faculdade e fazer, cara. Oh yeah, that's for sure. Se inscreve no Nunca é tarde Harvard. pra nada, né? Nunca é tarde pra mudar ou evoluir, né? Fazer faculdade nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Eles analisam todo o seu histórico curricular, é isso? Ah, lá, Sim. a maior diferença que eu percebi lá é a flexibilidade, né? Em qual maneira? No caso de você poder basicamente fazer quantas aulas você quiser por semestre, o que pode prolongar bastante, né, o tempo de formação. Mas assim, você tem também você tem a possibilidade de estudar os 2 primeiros anos da faculdade sem escolher exatamente quem você quer se formar, né? Então, você primeiro tem aquelas aulas de conhecimentos gerais e tal.
começa a aprender um pouquinho sobre a matéria que você está estudando, né? Que você quer realmente se graduar. Só que você tem essa flexibilidade, né? Ou de, sei lá, esse semestre não vou ter tempo de fazer 5 aulas por causa do trabalho, vou fazer 4. Mas no próximo talvez eu faça mais aulas, né? E nessa parte também de você poder mudar de ideia, né, no meio do caminho, sem você ter que refazer as matérias. Mas, por exemplo, se eu quiser entrar na USP hoje, eu faço vestibular e eu tô dentro, se eu passar. Agora, se eu quiser fazer Harvard, por exemplo, não adianta eu ser um gênio hoje, né? Eu tenho que ter tido um puta currículo quando eu criança, não? Tem duas coisas. Assim, tem o que você falou, né? Que eles analisam realmente todo o seu histórico escolar. Inclusive, tinha um moleque na minha sala que, assim, ele tinha as notas perfeitas. Lá a gente tem o GPA, né? O Grade Point Average. E o mais alto, pelo menos na Flórida, na época que eu estava na escola, era 4, né? 4.0. Esse moleque tinha perfeito, né? 4.0 que ele tinha através do histórico inteiro dele. Ele se inscreveu no Harvard, né? He applied for Harvard, e não conseguiu. Agora, por quê? Né? Uma das coisas que o Harvard procura é eles procuram essas pessoas que têm esse histórico perfeito, mas também pessoas que também estavam envolvidas, engajado em várias atividades extracurriculares, né? Também quer ver se a pessoa jogou um esporte ou estava engajada em algum clube extracurricular, etc. Tem isso. Isso é uma das coisas. E, além disso, também tem a corrupção, né? Que existe nesse mundo acadêmico dos Estados Unidos, né? Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro que conseguem vai e paga, né? Inclusive, teve um escândalo grande uns anos atrás, várias celebridades e políticos e tal, que foi encontrado, tipo, os áudios, né? Conversando com o pessoal dos registros, né? Eles pagam dinheiro e, meu filho consegue entrar. Então tem esses dois lados, a Nossa. influência e também, né, o real, pelo seu mérito, tem muito mais coisa do que só o histórico. Mas lá em Entendi. Harvard, mesmo se você entrar por mérito, você teria que pagar alguma coisa também, ou você não paga nada? Você paga, mas eu sei que Harvard de todas as faculdades tem uma coisa que chama endowment, que é basicamente pessoas que doam dinheiro para a faculdade e em torno, com o resultado, a faculdade consegue fazer vários bolsos de estudo e dar ajuda para as pessoas que mais necessitam. E eu sei que Harvard está entre as faculdades que mais fazem isso. Então, eles têm um grande endowment, né? Como que é uma faculdade grande, bem reconhecida e tal, eles recebem muitas doações. Então, de certa maneira, eles conseguem dar uma ajuda para muitas pessoas mais necessitadas também. Ah, legal, eu não sabia disso. É legal, é interessante. E, bom, tem um negócio que o Bruno também estava comentando, né, que é the first 2 years, right, of university in the U.S., you have what's called Gen Ed, right, general education. It's not the same thing here, right? Because like over there, it's basically high school again. It's like a high school part 2, but like more, right? You kind of go deeper into the subjects that you study. A William deve conseguir falar mais sobre isso, né? Que você fez um tempinho bom de faculdade aqui, né? Cara, quando você passa na faculdade, é uma festa, né? Então é meio que isso mesmo, é um high school level 2, assim. Mm. As festas são mais violentas, as bagunças são um pouco mais pesadas quando elas têm. Por outro lado, os estudos também são mais violentos, porque vai ser exigido muito mais de você. Então, acho que é uma boa analogia. Cara, assim, acho que o que vai fazer você crescer, criar maturidade, experiência, etc., é trabalho, velho. Faculdade é bom, é muito legal, acho que é uma experiência que as pessoas devem ter mesmo, mas nada se compara a ter um chefe filho da puta e ainda assim você tem que fazer o seu trabalho. Essa é a melhor faculdade, né? Essa não tem comparação, cara. Você engolir o seu orgulho e falar, tem que lidar com isso, não tem jeito. Né? E no seu caso foi uma mistura bem interessante, né? Porque conforme você foi aprendendo, você foi tendo experiência e você foi pondo em prática e você foi conhecendo gente diferente, né? Então meio que você foi jogado ali no meio de uma... Cara, o que eu achei mais interessante foi no momento que me deu estalo de, velho, puta, a faculdade é um saco. Foi quando eu comecei a trabalhar com programação e eu já estudava bastante para programar. Aí eu comecei a fazer ciência da computação e, cara, eu tava estudando um monte de coisa que
sim, se eu tivesse sentado 1 hora na cadeira, eu tinha aprendido muito mais do que 2 horas vendo o professor falar. Não. Porque assim, é compreensível, porque o professor tem que nivelar a aula, né? Então, desde o cara que já sabe programar muito pro cara que sabe não programar nada. Mas ainda assim, tipo, a sensação era de perda de tempo, porque, pô, eu já sei tudo que você tá falando, eu tô vendo que você vai dar o semestre inteiro, eu já sei tudo isso, então eu vou ficar aqui só pra poder cumprir com a grade. Aí você fala, beleza, eu vou gastar 6 meses aqui estudando coisas que eu já sei, ou coisas que eu posso estudar rápido, porque você tem que seguir nessa velocidade, nesse pace, ou simplesmente vou sentar minha bunda na cadeira como eu faço sempre e estudar e engolir todo esse conhecimento assim, sabe? Daí é um dos pontos que eu falo, cara, a faculdade, beleza, é legal, mas se você, dependendo de como você for, você estuda muito mais sem precisar estar na faculdade. Eu tenho um amigo que quando ele estava fazendo a aula de álgebra na faculdade, ele já manjava até antes, bastante. Ele aprendeu por conta própria. E quando ele viu que a grade curricular lá era tudo coisa que ele já sabia, ele conversou com a professora e falou: Olha, eu já sei de tudo isso. O que dá para fazer? Ela falou: Beleza, só não aparece o semestre inteiro. Chega no dia da prova final e faz a prova. Assim que você passa a prova, você passa a aula. E foi o que ele fez. Ele nem foi nem um dia, um semestre inteiro. Chegou no exame final e passou. Era isso. E no Brasil tem essa coisa chata de você ter que marcar presença ainda. Hum, Então você tem que ter 75% de presença nas aulas, imagina, já complica um pouco. Eu fiz a cara. É mesma bem. coisa com espanhol. Hum, Não, eu comentei só que é um atraso isso aí, né? Um atraso de vida. Ah, complica é um a pouco. metodologia antiga que tem que ser revisada, né? Mas, enfim, as coisas são assim, fazer o quê? Eu quero ainda terminar a minha formação na USP, cara. Eu acho que é simplesmente por capricho. Então eu vou ter que enfrentar isso logo menos, assim. Tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Qual que seria a graduação? Eu acho que eu não vou lembrar o nome do curso, cara, mas basicamente matemática computacional. Então, se enquadraria mais ou menos o que o Bruno falou sobre você fazer 2 ou 3 anos de um apanhado de cursos voltados para a área matemática e computacional. Fim desses 3 anos, você consegue nichar o seu curso. Então, como eu vou ter base de matemática e de programação, algoritmos, etc., eu posso fazer outros campos da ciência. O que me interessa é voltar para a mecatrônica. Então, Legal. basicamente, vou aproveitar esse conteúdo para ir focar para mecatrônica. Tem a área de física, de bioquímica, eu acho. Que mais? Física, bioquímica. Tem mais algum. Acho que tem estatística, se eu não me engano. Então você consegue nichar em vários pontos, assim, bem interessantes. O que mais me interessa são esses 3 anos mais do que o nicho em si. Até porque mecatrônica não é exatamente algo que eu pretendo fazer. Mas eu vi a grade da mecatrônica, ela tá bem interessante também. Com bastante coisa de programação, inteligência artificial. Então acho que é um curso bem legal de se fazer. Mas nada É, fácil também. vai apanhar, né? Mas é legal, é um curso parece legal mesmo. So guys, it's kind of late, right? Do you guys think we should kind of wrap things up and talk about the words and everything? Eu acho Yeah, que é o sure. ideal, cara. Yeah, let's do it. You want to start? Yeah, sure. Let me see what I have here. All right, so the first word that I wrote down was bum. Bruno, can you explain what a bum is? Yeah, I wrote that one down too. A bum is pretty much a person who doesn't do anything, who doesn't want to do anything regarding like work or just a vagabundo pretty much, right? That's a bum. Hmm. Yeah, the vagabundo is the best way to explain it. Mas bum é uma palavra ou é uma expressão? É uma palavra. É uma É, palavra. Mas é uma palavra com tradução explícita nesse sentido ou é mais uma gíria? É mais, eu diria que é mais uma gíria, né? Só que também tem a conotação de uma pessoa sem teto, né? Uma pessoa, um mendigo. Sim.
Mas eu diria que as pessoas não tendem a usar nesse sentido, né? Eles tendem a usar mais no sentido de uma pessoa vagabundo mesmo, que não faz nada. Engraçado que existe a palavra vagabond, né? Existe, só que é uma outra coisa, né? Tipo, aquela pessoa que só, sei lá, você vende tudo e vai no trem, sei lá, viaja pelo país no trem, tipo um Um nômade. vagante, né? Tipo um vagante, um nômade, é. Um Hum. vagabond. It's not a very usual word, right? Like I've never really seen the word vagabond being thrown about or anything. Cara, eu acho que eu vi Tem um essa mangá. palavra em um poema, alguma coisa assim. Right? But Cara, tem um mangá muito bom que o nome dele é Vagabond. É mesmo? right, Faz mais sentido agora com a explicação de vocês. Uhum. puts Aliás, everything eu into perspective. eu não sei se foi uma música do Bob Dylan, alguma coisa assim que eu vi essa palavra vagabond. Eu acho que você tá certo com isso. It sounds like something Bob Dylan would say in one of his songs. It definitely sounds like it. And the word bum, it kind of connects to the next word that I wrote down, which is leech, right? To leech off of someone. Have you guys heard this expression before? Yes, I have. Eu nunca. So can you? Sugar, né? Sugar. Exactly. A energia de uma outra pessoa, né? No sentido assim, igual do exemplo que você deu, né? O cara sugava da sua mãe, né? O dinheiro dela, o trabalho dela, que ela fazia por ele. E ele não fazia nada, ele era um sanguessuga, basicamente. Vocês conhecem o desenho Hora de Aventura? Adventure Time. É a blusa que você tá usando, né? Ou não? Então, tem o eu não sei se é Lich ou se é Lynch. É diferente? Vocês falaram Lich ou Lynch? O primeiro que você falou, Lynch. Lich. É assim, Ah, né? tá. É que eu achei que podia ter alguma coisa com o nome do personagem, que é o Lynch, eu acho. Ah, tá. Que Mas ele- parecia fazer sentido. Ele é uma espécie de um demônio. Ah, tá. Mm. Eu não sei se tem alguma referência, né? Pode ser. Eu tenho que ver como que é escrito o nome dele. Se bem Ah, que tem, talvez. tem um N, né? Tem esse som de N, eu não sei se tem É. nada a ver com Lynch. É que Lynch não parece nada que eu conheço, mas talvez seja realmente uma referência a outra coisa. Mas é. Bom, próxima coisa que eu tenho aqui, odd jobs, right? Working odd jobs. And kind of we explained this before, right? Like when you work odd jobs is when you work a variety of different things, right? When you've done a lot of different things in your experience. Uhum. So I think we all have done that, right? We all worked odd jobs in our past. Yeah, we all did. Just different jobs in general. Mas eu posso falar que eu tenho um odd job, ou eu passei por odd jobs. Faz sentido? Falar que eu tenho um. Porque o odd ele tem a ver com ímpar, não? E também estranho, né? Bizarro. Tem essa Estranho. conotação. Eu não diria que eu tenho um odd job, porque aí parece que você está falando que eu tenho um trabalho bizarro, um trabalho estranho nesse sentido. Eu sempre escuto essa expressão no plural, tipo, oh, I was in college and I was working odd jobs, or I don't know what I'm going to do with my life right now, I might just work a couple of odd jobs. Sempre no plural para dar esse sentido de diversas coisas. Entendi. É meio que trabalhos aleatórios, né? Hum. Vou fazer uns trabalhos aleatórios aí, já tive vários trabalhos aleatórios no passado. Nesse sentido, né? Mais ou menos. Aí, exatamente isso. E conectando também isso com a próxima palavra que eu escrevi, eu coloquei o gigs, né? A gente estava falando sobre o gig economy e tal. E a palavra gig é nada mais do que um bico, né? Tipo, todo mundo conhece essa expressão aqui. Você vai trabalhar, fazer um bico, né? Um trabalho mais informal. É que hoje em dia também é usado para referir a tipo trabalhos como Uber, né? Não é uma coisa informal. Você tem toda uma documentação para trabalhar lá, uma coisa mais registrada. Mas esse é o sentido do gig, né? O bico. É engraçado que eu aprendi essa palavra gig com um outro sentido. Tipo, no sentido de você fazer um show ali, né? Uma banda. Também. Que tem o underground, fazer um gig ali. A gíria para um show mesmo. Inclusive, eu acho que veio deste mundo, né? Que como que os shows e concerts era tudo gigs, era um trabalho que você pegava meio aleatório, né? Tipo, vamos nesse barzinho e talvez eles conseguem me dar um gig. Eu acho que veio deste mundo e se transferiu para esse mundo de trabalho mesmo. Ah, tá. Talvez tenha sido a origem, né? Do uso da palavra
no sentido assim de ser um bico, de você fazer um bico com um trabalho. Não sei de fato, né? Tô supondo aqui, mas... Faria sentido se fosse o caso. Hum. Deixa eu ver aqui. Também escrevi dropout. Você, Bruno, você comentou essa palavra aqui. Quer dizer, não é uma palavra, é um phrasal verb. Yeah. E dropout tem esse sentido, e é específico, né? Tipo, é o sentido de especificamente você parar de estudar. I started a course in university. It was a bit hard, and I had a lot of other responsibilities, so I dropped out, basically. Yeah. E, inclusive, eu me corrigi, né? Que eu tinha falado dropped off, depois eu falei dropped out. E são dois phrasal verbs diferentes, com o mesmo verbo, né? A base é o mesmo verbo. Isso que é o interessante dos phrasal verbs, né? Você pode ter o mesmo verbo, só que dependendo do complemento, né? Da proposição, o sentido é totalmente diferente. É por isso que tem que ter cuidado, né? E o que eu acho interessante de phrasal verbs é que, em muitos casos, eles têm sentidos muito específicos, né? Acaba tendo toda uma conotação e um contexto variado, que dependendo da forma que você usa, é uma coisa... Você tem que ter uma certa bagagem para entender de fato mesmo. Sim. Tem que ter uma experiência boa com contextos, vocabulário e leitura, né? Ou, assim, qualquer exposição que você tenha, né? Com o idioma. E, realmente, são palavras que não tem como você entender só de ver ali do jeito que está escrito, né? Se você nunca ouviu antes. Você precisa de uma frase ali, no mínimo, para tentar entender o que significa. É que a tendência é a pessoa querer traduzir, né? Tipo, eles veem a palavra drop out e eles pensam, tipo, derrubar pra fora. Tipo, como assim? Eles não pegam, você não consegue pegar dessa forma. Então é só pelo... Você memoriza como se fosse uma palavra só. Sim, exatamente. Enfim, e o final que eu escrevi aqui, a gente não comentou, mas quando o Bruno, você tava falando pro William que ele foi jogado no meio, tipo, no contexto de um trabalho, né? Tem todo esse trabalho que tem que fazer, ele só foi jogado. Sim, no meio da mistura ali, né? Isso, e eu escrevi uma expressão que é bastante comum, eu não sei se vocês já ouviram, to be thrown into the deep end. You know, like I got this new job, for example. They didn't give me any training, and they were in the middle of this really busy period, and they just kind of threw me into the deep end. Have you guys heard this expression before? That's new for me. Então, o sentido aqui é literalmente quando você joga uma pessoa na parte fundo de uma piscina. No sentido de, vamos supor, você tem uma criança, você está querendo, ensinar a criança a nadar, e você quer que a criança pega na raça mesmo, joga no parte fundo da piscina e a criança vai aprender a nadar. Não é a minha sugestão, não vou falar isso para nenhum dos pais que tá aí ouvindo para fazer isso, que eu não sei se funciona ou não. Mas esse é o sentido, né? Tipo, você pega uma situação, esse te joga no parte fundo e você tem que aprender aquela coisa na raça. Ah, entendi. Uma expressão bem interessante. Eu realmente não lembro de ter escutado ela. Eu escutei uma parecida, mas não sei se eu acho que o sentido deve ser diferente, que é thrown into the mix. Eu já ouvi também, eu vi menos, inclusive, do que esse aqui, do Deep End, mas eu acho que thrown into the mix é, tipo, jogado no meio de alguma coisa, mas não com esse sentido de aprender alguma coisa na raça, só I was in this group of people, I didn't know them very well, and someone threw me into the mix, and I started kind of socializing with them. Ah, tá, é mais de um modo geral, né? Uhum. Got it. Cool. E é isso, eu só escrevi isso, não sei o que você colocou, Bruno. Eu tenho mais algumas aqui, inclusive eu quero começar com uma que é relacionada a trabalho, né? Que é uma coisa que é ruim de acontecer, que é laid off, right? Laid off. So, if I say, I got to the office at 12 p.m. today, and my boss just laid me off. What's the meaning of that, Phil? It's when you're fired, right? Actually, it's a kind of a nicer way, right? It's a nicer way of saying you were fired. Yeah. Basicamente demitido, né? Uhum. Só de uma maneira, assim, um pouco mais formal, talvez. Ou uma maneira um pouco menos agressiva, né? Do que fired.
Uma forma de falar demitido que eu sempre achei muito estranho é terminated. Like, I was terminated. Bizarro, né? Verdade. Tipo. Eu fui exterminado, né? Basicamente. É, Mas eu já escutei bastante isso aí. Isso aí parece usa bastante também para contratos, né? Quando o yeah, contrato assim, terminated. yeah, E laid off é um phrasal verb também, né? Laid off. yeah, yeah. To be laid off. Phrasal verb. Comum da gente ver assim em artigos, né? Tipo, não sei quantas pessoas foram demitidas esse mês. Geralmente a gente vê esse laid off. É, tipo, no uso casual com amigos, por exemplo, você vai usar mais o fire. Like, shit, I Sim. was fired today. Yeah. Hum. O que mais que eu tenho aqui? Busy. A palavra busy, que significa quando você está ocupado com alguma coisa. Né? Ocupado. Call me later. I'm busy right now. Busy. Tem um relacionado que é tied up, né? I'm a bit tied up. Não sei se vocês já ouviram esse aí. Tipo, Essa eu literalmente. já ouvi já. Amarrado, né? Yeah. Eu nunca usei. Mas eu já ouvi, já. Bastante, inclusive. É meio comum, né? O tied up ele tem um sentido mais agressivo, né, do que busy, porque eu tô ocupado, não, eu estou de mãos amarradas. Uhum. É, dá aquele sentido que você tá fazendo uma coisa que, tipo, não foi sua escolha, né? Tipo, meu patrão me pediu pra fazer essa coisa, tô com as mãos amarradas, não posso te ajudar agora. Uhum. Realmente. Tem um sentido mais forte do que o busy, eu acho. Hum. E tem essa expressão muito interessante que você usou, Phil, que é blessing in disguise, right? Que literalmente significa uma bênção disfarçada, né? Mas qual que é o sentido disso, né? De você falar que alguma coisa é uma bênção em disfarce ou disfarçado. Well, this is an expression that I use a good amount, and yeah, it's exactly what you said, right? You know, you something that at the time that you're doing or you're experiencing that thing, whatever it is, it seems bad to you, like you don't like doing it, you think it's a negative experience, but overall, like in the grand scope of things, there are a lot of positives, and you maybe you just kind of come to that realization later on in life. So like the example that I gave was, you know, this job that I had with this boss that I had, where at the time there were a lot of negatives and I focused so much on these negatives that like to me I could have hated it. So I don't know if hate is a too strong of a word. But looking back, I also see the positives, and like it helped me a lot to get me to the position that I am now. So it's a blessing in disguise. Yeah. E eu acho que não tem nada parecido com essa expressão em português, né? So I don't think there is anything like that. Também não. And that's why I think it's so interesting, you know, because there are some expressions in English that kind of have equivalents in Portuguese, but this one is kind of unique, you know, to the English language, I believe, in comparison to Portuguese. it's interesting. It's like and there are things in Portuguese, right, that you can't translate to English. The one everyone says is saudade, right? You can't say saudade in English. Yeah, that's the one that people usually talk about. And in English, you don't really have that word. I mean, you can say that you miss a person, but it doesn't have that same feeling, right? Of saying saudade, eu tenho saudade de você. There's a word which is like to long for someone. Have you ever heard that before? Like I'm longing for this person. Is that the same thing? Uh, yeah, it actually transmits more emotion when I hear that as someone longs for something. I guess it's like closer. It's closer to transmitting the same feeling that saying saudade, you know, does. Intense though, but no one says it. Like I've only seen it in books. You know, I've never seen a person actually say that to anybody. I've only heard it in music. Yeah. So. Yeah. But it's I like listening to that word for some reason, or seeing it. You know. Yeah, it's pretty emotional for sure. And just one more expression that I want to talk about, which is take for granted.
Mm. And that's when I was talking about my privilege of having an American passport. That it's something that sometimes I take for granted, right? Basically means that it's something that you don't. You're so used to some privilege, that you don't really give that much of importance to it anymore, right? Uma coisa que você já está tão acostumado que você não dá muita importância para esse privilégio que você tem. Você take something for granted. Você pode usar para um privilégio, uma pessoa também. It's like, oh, I do everything for this person just takes me for granted, for example. Is there an equivalent expression in Portuguese? Because this is a expression that's popped up in a few of my classes, and I've always explained it in English, but I've always tried to figure out if there's something similar in Portuguese, and I never really heard anything or came up with anything. Cara, de cabeça assim eu também não consigo pensar em nada. Seria mais ou menos tipo, você não me dá valor, né? Só que a gente meio que tá negando isso em português, né? Quando você fala, você não me dá. Você não me dá valor, você tá negando uma coisa. E no inglês é uma afirmação, né? Tipo, é meio que poderíamos dizer que uma frase afirmativa, né? Você take something for granted. Uma coisa que você não dá valor. Então, a primeira vez quando eu ouvi essa palavra, a impressão que me dava era de que, por exemplo, eu acho que foi numa música e no contexto dava a entender que basicamente a pessoa reclamava de que o companheiro ou a companheira deixava de tomar cuidado da relação, por exemplo, porque ela acha que ela vai estar lá para sempre. Como se ela já. Você acha que você me toma como. A tradução do outro, você me toma como garantido, né? Você acredita que eu vou ficar aqui para sempre, mas eu não vou. Se você não tomar cuidado, eu vou sair fora. E é diferente de. Qual foi a palavra que você usou mesmo? De não dar valor, né? De não dar valor. Tem esse sentido, mas é um pouco mais. Acho que é interessante essa palavra porque ela expressa um pouco mais do que só isso, né? Também, eu diria, combina os dois, né? Tipo, não dá valor para alguma coisa porque você tem aquela coisa como garantido. Eu acho que acho que bem isso. Exato, é verdade. É nesse sentido, assim, né? De ser uma situação tão normal para você, tão rotineira que, tipo, você nem pensa mais nisso. Então você meio que take for granted. Não é bem isso mesmo. Right? And that's it, yeah. All right, guys. So it was another amazing damn podcast, and let's keep it up. Bora. Foi um prazer. All right, guys. Take care. All right, guys. See ya. Have a good night. Later. Later. See ya.